Ver se chega mais alguém, que eu queria, vou passar um vídeo para vocês analisarem. A Gabriela está entrando, Gilberto, Nayara. Bom dia, povo. Bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia, professora. Ei, Nay, tá joia? Bom dia. Ei, Gabi. Agora já deu uma quantidade boa, né? Então, hoje vocês vão assistir a algumas ocorrências aí relacionadas a erros de enfermagem. Acredito que muitas delas vocês viram quando aconteceu. Então, separei algumas coisas aí para vocês, mas depois para vocês darem a opinião de vocês, porque a mídia joga de uma forma, né? E às vezes vocês vão falar assim, professora, não é culpa dela, não. Igual algumas coisas vocês já falaram em alguns momentos durante a aula de ética, né? Aí vocês vão ver o que acontece? A gente vê uma série de erros, na verdade, né? Vocês prestem bastante atenção em cada detalhe, assim, dos vídeos. Vou mostrar um, a gente vai parar, depois a gente vai ver outro caso, mas quando a gente vê que houve um erro, a gente vê que existem vários erros ao mesmo tempo, né? Erros no processo, né? Erros que não colaboram para que aquilo caminhe bem, né? Por exemplo, dos eventos adversos que acontecem no hospital, o que é evento adverso? É algo que acometeu a integridade do paciente, né? Ou uma medicação errada, ou eu deixei o paciente queimar por algum motivo dentro do hospital, ou deixei o paciente cair da maca. Então, nem sempre esses eventos, esses problemas que acometem ali o paciente estão ligados 100% à mão de obra. Às vezes, são falhas no processo que comunam, né? E que resultam num dano ao paciente. Mas tem as porcentagens que é exclusivamente de mão de obra, aonde que é o técnico de enfermagem, né? Ou outro profissional, né, gente? Não é tudo nas costas do técnico de enfermagem, não, né? O médico erra, né? A farmácia dispensa medicamento errado, né? Que te induz ao erro. Então, tem uma série de eventos aí que podem acontecer dentro do hospital, né? Mas a gente consegue ver, às vezes, que sempre tem alguma falha, às vezes, assim, no processo, que nem sempre é falta de atenção da pessoa que está lá na frente. Tem também, viu, gente? A falta de atenção. Tem um caso, inclusive, aqui, que vocês vão assistir, que é de estagiário, né? Estagiário. Então, em alguns momentos, não tem enfermeiro, o técnico tem que trabalhar sob supervisão. Então, a gente vê que tem também, né, essa questão da desordem, né, da desorganização. Eu converso muito com uma colega minha que é enfermeira, que trabalhou incessantemente, está trabalhando incessantemente na linha de frente da Covid, e eu fui perguntar para ela, falei com ela assim, eu acho, né, que alguns pacientes de Covid vieram a falecer por causa daquela desorganização né, da equipe. Porque improvisar a equipe, improvisar respirador, improvisar isso e aquilo, leva o que o paciente, gente? Contaminação, bactéria, tudo aquilo que eles fizeram lá para ajudar acaba contaminando. A escassez de funcionário, né? Lá na enfermagem, a enfermagem começa a não lavar a mão toda hora, porque não dá tempo, começa a esbarrar, a tocar num paciente, porque não dá tempo. Então, aquilo, né, pelo fato dela ser tão contagiosa, vai, às vezes, piorando um outro paciente ali, por falta de higienização, por falta de um monte de coisa ali, né? Então, eu acho que, às vezes, pode ter a paciente que morreu, que talvez poderia não ter morrido, mas com aquela confusão danada dentro do hospital, né, gente? Tem aquela piora e por falta de um monte de outras coisas, porque não dá tempo de fazer, e a gente viu essa quantidade aí de mortes, né? Então, vamos lá para o primeiro. Deixa eu ver onde que eu pus aqui. Eu deixei o treino, peraí. Peraí. Não é esse que eu quero primeiro, não. Eu quero esse aqui maior.
Quero da estagiária. Vou passar para vocês primeiro da estagiária. Dorme não, viu, gente? Vocês vão ter que falar, viu? Promo corpo aí para vocês assistirem. Domingo espetacular. Estagiária de enfermagem demitida por injetar café com leite na veia do paciente. Misericórdia, né? Quem depende... Nossa. Não é? Todo mundo tá vendo aí, gente? Sim, professora. Então, vou liberar aqui. Então, isso aí foi passado aí, né? Vocês estão vendo na Record, não é nada, é tudo que aconteceu de verdade. Da saúde pública sabe que muitas vezes é difícil ser bem atendido. Mas essa semana, um caso absurdo revoltou o Brasil. Uma paciente morreu porque recebeu café com leite na veia. O Domingo Espetacular conversou com a jovem que cometeu esse erro. É uma estagiária do hospital e ela culpa as enfermeiras. 80 anos de bem com a vida. Nesta foto, Dona Palmerina comemora o último aniversário em companhia dos 16 filhos, 29 netos e 11 bisnetos. Mas esta semana, os momentos de felicidade foram substituídos pela dor e pela revolta. Eu senti um misto de raiva, de ódio, de vontade de esganar. O drama da família Ribeiro começou depois que Dona Palmerina deu entrada aqui nesta unidade de saúde na Baixada Fluminense. O quadro era de infecção pulmonar e urinária. A idosa foi submetida ao tratamento e já falava até em voltar para casa. Foi quando um erro fatal surpreendeu a todos. Dona Palmerina recebia os medicamentos através de um catéter colocado em uma veia do pescoço. A alimentação era feita com líquidos por meio de uma sonda introduzida no nariz. Mas na hora de alimentar a paciente, 2 estagiárias de técnica de enfermagem teriam se confundido e uma delas injetado café com leite no tubo da medicação, diretamente na corrente sanguínea de Dona Palmerina. Dona Lorenira estava ao lado da mãe. Eu vi ela colocando na veia da minha mãe. Eu correspondi com ela na mesma hora, eu debati. Você colocou café com leite na veia da minha mãe, tira isso daí, você colocou. Socorre minha mãe, tira isso daí. A reação de Dona Palmerina foi imediata. Minha mãe se mexia constantemente, balançava outrora a cabeça e abria a boca. Levava a boca para o alto e voltava, levava a boca para o alto e voltava, buscando fôlego lá no alto. Desesperada, a filha pediu socorro. Dona Palmerina foi levada às pressas para o CTI, mas não resistiu. Como aceitar uma morte dessas? O hospital que matou minha avó, não apareceu nenhum diretor, ninguém vai falar com a família até agora. Fecharam com grade, fecharam com cadeado lá. Não, o corpo deixa eu ver aqui, ó. Uma estagiária aplica o medicamento, ela é uma assassina. Ela é uma assassina na dúvida, ela chamava alguém. No enterro da idosa, parentes e amigos protestaram. Por isso, amado, você que está aqui. Mas quem seriam os principais culpados pela morte de Dona Palmerina? O procedimento poderia ser realizado por estagiárias? Para este médico especializado em geriatria, as estudantes deveriam estar acompanhadas. O certo é que a pessoa tenha um treinamento teórico e prático exaustivo antes de começar a tratar do paciente e mesmo depois disso, enquanto for estagiário, tem que haver uma supervisão ao lado. Depois de várias tentativas, conseguimos localizar Rejane, de 23 anos. Ela é a estagiária que injetou o café com leite na veia de Dona Palmerina. O que realmente aconteceu naquele dia? O supervisor sempre separa 2 ou 3 que estão em enfermaria. Aí me botou no repouso feminino. Aí chegamos lá, a enfermeira que é que tem o setor, informou. Ela deu a ordem pra gente ir administrando as coisas.
Tipo, dando café, retirando o soro, assim. Ela deu essa ordem. Deu essa ordem, Quando ela pediu, a técnica pediu para que vocês fossem alimentar essa senhora, você chegou a falar que você não sabia? Você chegou a reclamar com essa mulher? Não, porque ela sentada continuou, jogando no celular. E quando a gente vai fazer pergunta, ela sempre fala assim, vai no improviso. Por isso que eu não assumo medo de chegar e perguntar, porque levar uma resposta mal criada. Você aplicou quanto de café com leite? Meio, foi. Meia xícara? Meio copo. Meio copo? O erro não é só dela, ela estava sem um supervisor, ela estava sem uma pessoa da enfermagem, ela estava sozinha na hora, ela e uma outra amiga estagiária também. A Secretaria de Saúde de São João de Meriti exonerou as enfermeiras supervisoras e as técnicas de enfermagem que estavam de plantão no dia da morte de Dona Palmerina. Os 30 alunos que faziam estágio no hospital foram afastados, até que a sindicância aberta para apurar o caso seja concluída. Uma falha humana, infelizmente, eu não tenho como prever, nem como impedir. Mas a gente tem como capacitar e como avaliar e melhorar o atendimento dos nossos funcionários. As 2 estagiárias e as 2 técnicas de enfermagem foram indiciadas por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A polícia espera o laudo do IML para concluir as investigações. No mês passado, outro caso absurdo. Uma senhora de 88 anos, Hilda Vitor Maciel, foi internada neste hospital de Barra Mansa, no interior do estado. Hilda também recebia alimentação por uma sonda, quando a enfermeira confundiu os tubos e injetou sopa na veia da paciente. Eu vi, na hora que ela colocou o alimento, veio colocar na sonda, colocou na veia. E então, aí nisso ela começou a se bater. Começou a se bater e eu peguei e fui correndo chamar a enfermeira. Pedi a moça segurar a mão dela e fui correndo chamar a enfermeira. Já era tarde. E nessa hora ainda minha mãe não mexeu mais esse braço. Ficou quieta, só respirando forte naquela canseira. A família está traumatizada. Aqui foi um pedaço de mim que eu perdi. É triste, né? A gente sendo filho, né? E ver acontecer um negócio com a mãe da gente, conforme foi acontecido. A direção do hospital afastou a enfermeira envolvida na morte. Não existe uma certeza de que tenha cometido algum erro, mas na dúvida, sempre o benefício do usuário. A gente vai esperar um pouquinho para ela poder atuar, até ter uma definição melhor. A dor das famílias é ainda maior porque as pacientes não corriam risco. O depoimento da estagiária que injetou o café com leite na veia de Dona Palmerina mostra como o despreparo pode custar uma vida. Foi um erro mesmo. Eu estou sobrevivendo à base de tranquilizantes e tratamento psicólogo. Porque tem hora que parece que eu vou enlouquecer. Porque, mal ou não, eu, sem querer, acabei tirando uma vida, né? E se eu pudesse concordar com a família dessa senhora, eu pediria 1000 perdões mesmo. A raiva dela eu não sinto. Nenhuma mágoa. Não sinto. Deus não me permite. Se a gente sentisse raiva dela, rancor dela, mágoa dela, a gente estaria passando por cima de tudo que a nossa mãe nos ensinou. Entendeu? Perdoar, amar, não julgar. Veia. Eu tô falando aqui, o trem tá mudo. E aí, gente? Ótimo.
Hoje nem eu vou falar, não. Para refletir, né, professora? Você está em estado de choque aí, né? Tem que prestar muita atenção na hora de administrar medicamento, né? Medicamento, alimentação, saber a veia certa. Você viu? Que é muito complicado. Depois complica a vida pro resto, né? Complica o resto da vida. Eu acho que acaba não só com a vida do paciente, acaba com a da gente também. A pessoa, É aquele fator de atenção, né? Estar sempre atento antes de fazer as coisas, olhar mais de uma vez. É o que os professores vão falar para vocês, gente. Nossa, vocês vão sair aqui, eu estou dando os cursos de especialização de administração de medicamentos, eu vejo que os alunos não aguentam mais escutar da boca da gente. Checa, via certa, medicamento certo, quantidade certa, paciente certo. Vocês vão escutar isso maçantemente esse 1 ano e meio. Mas na hora que chega lá, ainda acontece. Oi? Dá muito medo, viu? Essa área tem que ter medo mesmo, viu? Tem. No dia de Ednilson estava falando com a gente, tem que ter medo e tem mesmo. Tem mesmo. Professora, Oi. As duas bolsinhas, a de alimentação e a da aveia, fica uma do lado da outra? Às vezes sim, às vezes não. É o que você falou, que pode colaborar, né? Para que isso aconteça, Não, né? mas aí que tem que prestar mais atenção ainda. Então, Pode é porque colaborar, isso né? colabora para que isso aconteça. Então, ela tem que prestar atenção mais ainda. Sim. Exatamente. Mas tem outros erros que foram falados ali, outras coisas que aconteceram ali. Foi a estagiária que administrou o trem todo errado, né? A sopa. O que mais que não tinha? Mas aí o erro foi da enfermeira. Isso, não tinha enfermeiro, né? Ela não trabalhava sob supervisão. O que mais? A enfermeira no celular. Aí, estou esperando vocês falarem isso. Você viu o depoimento da menina? A gente ia perguntar, ela ficava no celular. Ou então fazia o quê? O que a enfermeira Falava fazia com com ela ela? para improvisar. Para improvisar, Gilva. Eu passo até mal. E estagiário ainda, né? Que tem toda a insegurança possível, gente. Eu fui estagiária, gente. A gente tem insegurança, sim. Essa insegurança que você sentem, ela é real, ela acontece com todo mundo, né? O máximo que a gente estude, se dedique, tem uma segurança, assim, de parâmetros, mas lá na hora do vamos ver, a gente tem, né? Tem essa insegurança, assim, não tem jeito, faz parte, né? Depois vocês vão perdendo isso aí, né? Amadurecendo um pouco mais. Tem que perder a insegurança, mas não perder, né? Essa tensão. Essa tensão, ela tem que permanecer sempre. E a gente vê que, às vezes, o pessoal fica muito cheio de cuidado com o paciente quando entra, né? Quando é estagiário, quando está fresquinho, quando precisa arrumar o primeiro emprego, e depois desbandeira, né? Tudo é um jeitinho, tudo dá um jeitinho. Verdade. A professora Tamara que a gente encontra as pessoas boas, né? Para supervisionar a gente lá quando a gente fazer estágio, né? Tem isso também, Valusa. Então, tem escolas que não colocam... preceptor, que a gente chama, professor de enfermagem, junto com o aluno. A conhecer coloca, tá? Vai um enfermeiro, geralmente não são os professores de vocês, né? São outros enfermeiros que só ficam por conta disso. Lá, vamos supor que vocês vão para o Hospital Vera Cruz, estou chutando, viu? Aí vai um enfermeiro com vocês. Aí, se você ficar no CTI, o outro na unidade de internação e o outro no PS, é um enfermeiro para vocês todos. Tá? Então, qualquer coisa que você precise, ou aconteça, ou tenha dúvida, entre em contato lá no outro andar, aonde que o seu enfermeiro está, para você poder resolver com ele, tá? Mas sem preceptoria você não vai ficar. Às vezes, dependendo do setor que você ficar, você nem precisa recorrer tanto a esse professor que vai estar lá, porque o próprio enfermeiro, a própria equipe já te abraça muito, né? A própria equipe de onde você trabalhar já vai te abraçar tanto que, tendo professor lá ou não tem problema. Mas mesmo assim, a escola tem essa preocupação e sempre coloca lá gente com vocês. Onde vocês estiverem, vai ter um professor lá. Um enfermeiro lá acompanhando vocês da escola, que é um contratado a conhecer. É uma enfermeira contratada a dar a conhecer. Escola é boa mesmo. Preocupa com a gente. Fica um enfermeiro lá com vocês.
tá? Qualquer lugar que vocês, o pessoal que está aí foi uma remessa agora de alunos, que eu até dou aula, para a Unimed, né? O processo seletivo acabou ontem, eu acho. Mentira, quarta-feira que acabou. Vai enfermeiro para lá ficar junto com eles. Se não me engano, não é nem um enfermeiro só, acho que é mais de um. Mas a Unimed já existe, tá? A Unimed não é a escola que quer, não. A escola sempre manda, mas ela exige que tenha realmente, né, um professor ali junto com a equipe lá também. Então, gente, todo mundo viu a importância? É isso, vocês estão aprendendo farmacologia 1, estão aprendendo nutrição, né? Já deve ter visto essa questão aí da nutrição interal e parenteral, por causa vocês já estão terminando as aulas, né? Então, como que vai todos os erros ali, né? Lembra que antes do vídeo eu falei com vocês? Muitas vezes não vai ser nem só a mão de obra, vai ser erro no processo. No processo tinha o quê? A enfermeira que não prestava atenção, deixava o pau quebrar, não tinha educação, né, para responder, igual aqueles outros vídeos que eu mostrei para vocês, né, que a enfermeira gritava, expunha todo mundo, então ela já tinha medo de ir lá perguntar, né? Ela oprimia o colaborador. A menina estagiária tinha que ter mais atenção ainda ali com ela, né? Não é questão que ela é ruim, não, gente, é questão que ela é estagiária, eu já fui, tem que ter, pronto, né? O nível de desenvolvimento necessita que tenha uma pessoa do seu lado, né? É fase que a gente passa. Daqui uns dias a gente vai estar acompanhando estagiário, né? Vai ser enfermeiro que vai estar ensinando estagiário. Então, é assim por diante, né? Todos nós já fomos aprendizes, né? Vamos passar por isso também. Pena que tem uns que passaram e não valorizam os outros, né? Eu, por exemplo, passei e sei que tem todo esse estágio de acompanhamento, né? Que a gente tem que ter paciência para ensinar, tem que mostrar de novo, porque eu já passei por isso, mas tem gente que já passou e não ajuda o outro, né? Infelizmente tem essas coisas também. Mas por quê? As pessoas são diferentes, né? Cada um aí tem uma forma de levar, de pensar diferente de você, né? Infelizmente. O que mais que vocês viram lá no vídeo? Dorme não, gente, acorda. O outro caso da sopa, né? Em Rio, como é que é? Em Barra Mansa, sei lá. Da sopa injetada na veia da paciente de 88 anos, né? Isso mesmo. Tem vários, gente. Vocês procurar aí, tem muita coisa, viu? Muita mesmo. Outro aqui para vocês. Isso aí é só o que falar, né, professora? Fora que não vai para a mídia, né? Boa fala. Eu ia até falar isso, eu esqueci. Dos eventos que acontecem no hospital, e quando eu falo evento, gente, já falei para vocês, né? Que é algo que acontece de errado ali com o paciente. Somente 10% são relatados. O resto é tudo omitido. Ou seja, se eu apliquei uma medicação errada no paciente, esqueci, lembrei só no final do dia que eu não tinha aplicado, eu não vou evoluir, que eu esqueci, a medicação foi dada mais tarde, por isso que a pressão do paciente chegou àquela altura. Eu simplesmente administro na hora que eu lembrar, evoluo o que eu fiz no horário certo e deixo o pau quebrar lá com a alteração do paciente, o médico vem e conserta aqui de alguma forma. Então, a gente vê uma grande omissão da parte dos profissionais em relação a esses erros. Tem coisas que não tem jeito, né? Nós vamos ver o que aconteceu. Deu uma queimadura aqui no paciente, no procedimento. Não tem jeito de esconder, né? E tem coisas que o paciente fala, o paciente conta. Não foi esse aí? Esse aí a filha viu, não viu? Que começou a chamar o povo, que começou a debater, tremer. A própria filha viu. Então, piorou. O outro caso que eu vou mostrar para vocês, a família também viu o erro, tá? Na hora. Tem toda essa questão aí, né, de o profissional tem medo e não fala. Às vezes, se o profissional falasse, a gente conseguiria intervir e tratar, reverter aquela situação de alguma maneira, né? Mas muitos desses eventos, apenas, aqui no Brasil, apenas 10% são relatados. São falados que aconteceu o erro mesmo. E desses 10%, de 2% a 3% são relacionados à mão de obra. Só isso, professor? Achei que tudo era mão de obra, né? Que o técnico errou, por exemplo. Não. A maioria são falhas durante o processo. Ou seja, não tem uma barreira ali para impedir que você
cometa aquele erro, te induza aquele erro, sabe? Então, é onde que aí, eu falo para vocês que a checagem ela não tem que ser 7 erros, os 7 certos só não. Ela tem que ser o dobro. 16 certos, porque a probabilidade de você errar, não da questão técnica, mas falha de processo, é muito grande. E quem colocou, lembra lá da apostila? Quem colocou dentro do paciente foi você. A farmácia te dispensou a medicação errada, por exemplo. Você confia, né? O cara tá lá para te dispensar. Você deu o pedido médico, né? O cara leu lá o pedido médico, te deu a medicação. E você, na correria, que o doutor já está xingando para preparar o paciente para o procedimento, aspira a medicação que ele te deu. Depois que você vai fazer a evolução, você pega o lote, a validade, você fala, meu Deus do céu. Não podia ter sido injetado isso no paciente, não. Mas porque você não confiou. Uhum. Então, foi culpa da enfermagem? E aí, gente? A farmácia que me deu medicação errada. Eu dei o pedido na mão do homem. O homem leu o trem ainda e me deu o trem errado. E aí? É culpa de todos. Que foi, né? Dos dois. Principalmente dela, que ela tinha que ter lido também, né? Você tem que conferir também, né? Lembra da última aula. É uma cadeia de erros, né, professor? É uma cadeia de erros. E como que vai ser o julgamento? Oi, Larissa. A professora de farmacologia falou que quando a gente vai pegar a medicação, o farmacêutico é obrigado a rever com a gente o que ele está passando e a gente ainda assim conferir 2, 3 vezes para depois fazer a administração. A professora está coberta de razão, mas não é assim que acontece, não. Quem já viu aquela fila de troca de plantão lá no Odilon Beres? Quem já entrou no Odilon Beres aí uma vez na vida? Ninguém? Odilon Beres? Aquele hospital do SUS, gente, lá perto do Antônio Carlos? Eu vou lá direito, é perto da minha casa. Pois é, amiga. Então você vai lembrar. Já trabalhei lá, professor. Aí, Léo, conta para elas aqui, meu filho. Na troca de plantão, a fila da farmácia, que o povo vai começar a medicar só depois que troca o plantão, né? A fila da farmácia dá a volta quase ali no IAPI. Sim, sim. É muito grande. Os profissionais pegam medicação tudo na mesma hora. É uma coisa horrorosa o negócio. Horrorosa. A chance de todo mundo errar é de 90%. Eu também já trabalhei lá já também, professora. Ou não é, Gilberto? Não é assim? Com certeza. Gente, uma coisa horrorosa. Até passar com o carro, hein, para estar difícil. Eu trabalhei lá 1 ano e meio, né? E até hoje é assim, viu? Que eu tive lá ano passado e é da mesma. Eu olhei assim, não muda, não. Eu ainda fiquei assim, olhando ainda, ó. E elas vêm tudo pendurada com os pacotes de sonda, com não sei o quê, não sabe nem o que pegou. Mas o que a professora ensinou para vocês, gente, é o certo, tá? E ela está coberta, que bom que ela passou, porque ela está coberta de razão, né? Nós sempre vamos ensinar para vocês o certo, mas nem sempre a realidade é essa, infelizmente. É uma tristeza. Eu, na hora que vejo aquilo, começo até a passar mal. Eu já começo a pensar em quantos pacientes daquela fila de técnico de enfermagem ali vai ter um evento adverso. Eu, de longe, eu já olho e falo assim, um ali vai ter alguma coisa. Isso é fato, mas com certeza é mais de um. Oi. É porque tem medicamento também que a pessoa, a técnica já leva a seringa para pegar o medicamento, né? Ali ela tira na farmácia, né? E põe na seringuinha e leva dentro do saquinho da seringa. Quem falou? Quem falou? Também. A Vanusa que falou comigo? Ô, Vanusa, essas coisas não existem muito hoje mais, não, porque isso é contaminação. Se eu pegar uma seringa minha para aspirar lá dentro e sair com ela no meio do corredor, eu contaminei essa medicação toda com micro-organismo e vou injetar no paciente. Entendi. Isso, a vigilância já cortou isso há muito tempo, mas eu não duvido que você vê isso aí em algum lugar, não, sabe? Dos lugares que eu trabalhei, graças a Deus, eu nunca participei disso. Eu ia morrer se eu tivesse que ser obrigada a trabalhar com uma situação dessa, sabendo, né, que eu tenho instrução suficiente, que eu estou contaminando o paciente. Mas pode ser que você ainda acha isso aí, sim, eu não duvido não, tá? Não duvido não. Tá bom. Mas... Professora. Oi, Léo. Teve uma situação, você conhece aquele hospital lá no centro de Neves, São Judas Tadeu?
Não, mas eu ouço muito falar dele, mas nunca fui lá. Teve um problema lá, deu até caso de polícia militar, porque o pai da enfermeira que estava internado lá, entendeu? Passou mal na rua e direcionou para lá, porque o SAMU achou lá mais perto e acabou indo para lá. Justamente sobre isso, a técnica não sabia que a mulher era enfermeira, entendeu? E viu uma situação acontecendo com o pai dela. Parece que a seringa caiu, a mulher chamou até reportagem dentro do hospital, quase fechou o hospital lá. Entendeu? Um negócio lá é tão brabo a coisa que você para pra pensar. Se não fosse enfermeira, ia ficar por isso mesmo. Ia. Entendeu? Não ia dar nada, porque as pessoas pensam assim, problema. Sinto Aí, tô aqui pra isso mesmo, vou tocar o balde, vou tocar do jeito que tem que correr e problema é de quem achar ruim. É mais ou menos assim a cabeça das pessoas. Tristeza, né? E vocês muito têm bravo. Conhecimento, muito bravo, vocês têm todo esse conhecimento, né? Vocês tiveram microbiologia aí, farmaco, né? Ética, primeiros socorros, muita matéria, nutrição, né? As dietas aí, né? Por via parenteral e enteral, então é muita matéria que igual eu falei para vocês, tudo é necessário, todas que vocês estão estudando são necessárias, todas. Tem uma que é menos, que é mais, que eu vou usar mais, tudo vocês vão precisar e muito, tudo. Né? E chega lá e faz isso ainda, né? Tem um entendimento, né? Tem um entendimento. Então... Você chegou a ver isso, professora? Esse relato no jornal que eu te passei? Não, eu lembro muito isso deve ter mais ou menos um ano. Eu acredito. Deve ter um ano que aconteceu isso. Que tristeza ouvir uma situação dessa, né? Ai. E tem, né, gente? Não é só isso, não. Agora eu tô falando para vocês. Tem que checar, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas nem sempre o técnico vai fazer essa dupla, o farmacêutico fazer checagem comigo antes de eu sair, lá na fila do Odilon-Beres, mas não faz nunca. A fila é muito grande, o paciente está lá esperando há horas essa troca de plantão, urrando de dor. Para ela começar a trabalhar e preparar tudo de um mesmo paciente, mas não é nunca. A curva da farmácia, que é ali no subsolo mesmo ali, você vê ela até ultrapassando aqui, ó, bobear, chega lá no IAPI. Não tem condição de fazer, não faz. Então, se ele dispensou e você, na hora, não faz essa dupla checagem, até com esse estresse todo lá do momento, paciente reclamando, né? Paciente, às vezes, perindo o carro, rolando de dor, até você pegar a medicação, preparar o circuito, pegar acesso, não sei o quê, às vezes um corredor, né? Para você tudo difícil. Então, não é fácil, não, gente. A batalha da enfermagem é árdua, não vou enganar